Olá pessoal, hoje eu tenho aqui o Vitor Fonseca, que é advogado e responsável pela área de inovação da Tozini Freire e coordenador do programa de inovação da Tozini Freire, que é o Think Future. Vitor, muito bem-vindo ao B2B Legal Conference. Eu sei que você tem um super conteúdo aqui, então eu já vou passar a bola direto para você e fica à vontade. O Vitor vai falar hoje aqui sobre Visual Law, inovando em comunicação jurídica. É contigo. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente agradeço o convite, Eduardo, pessoal da B2B, vai ser um prazer compartilhar hoje com vocês um pouquinho do que a gente tem visto em relação ao tema Visual Law. Espero que esteja dentro das expectativas de todo mundo e a gente consiga ter uma troca interessante hoje. Então, me apresentando rapidamente, tá? Só para não perder muito tempo aqui, tá? Eu sou especialista de inovação, coordenador do Think Future no Tozini Freire, trabalho especificamente com inovação jurídica lá no escritório. Sou advogado de formação, apesar de estar mais envolvido hoje nos projetos de inovação, e justamente por conta disso, quando a gente fala de Visual Law, que é um tema tão comentado hoje em dia, né, ou Legal Operations, enfim, esses temas mais de vanguarda jurídica acabam sendo introduzidos na nossa organização por meio do nosso programa de inovação. Fica aí o convite para quem quiser me conhecer um pouquinho melhor, trocar uma ideia posteriormente ao evento. Coloquei no QR Code aqui embaixo os meus contatos, meu LinkedIn, pode me adicionar lá e a gente pode trocar ideias ali sobre o futuro da profissão jurídica. Então, sem mais delongas, partindo para o tema em si, eu dividi a apresentação hoje em duas partes, tá? Primeiro, inovação jurídica e como que a gente aplica isso no nosso escritório, e segundo, o tema em si, que é o Visual Law, por que ele faz parte dessa rol de iniciativas que a gente prioriza hoje no escritório e por que ele é tão relevante hoje, considerando o contexto da pandemia e toda a iniciativa de que os advogados precisam ter para conseguir prosperar, né? Para quem está vendo esse evento mais lá na frente, no momento da gravação e no momento da transmissão, estamos em quarentena, estamos confinados em casa e tentando parar a pandemia. Então, espero que em poucos meses esse contexto já se torne muito distante para nós e a gente precisa lembrar disso lá na frente para quem estiver vendo em outros momentos. Então, basicamente, apresentando um pouquinho do Tozini, nosso escritório está baseado em São Paulo, apesar dele ter 8 unidades no Brasil e fora, é um escritório de 43 anos e 1.000 integrantes. Por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque mostra um pouco de como que a inovação jurídica ela não está restrita aos escritórios menores, ou aos legal techs, ou aos alternative legal service providers, que são esses players mais modernos do direito, né? Nós somos um escritório tradicional, full service e grande, né? Quando digo grande, assim, grande de nome, grande de porte, grande de quantidade de pessoas. E mesmo assim a gente consegue tocar, sim, uma inovação que hoje já tem um roteiro muito bem estabelecido, uma forma operacional muito consolidada lá dentro, né? Então, contando ali um pouquinho de como que a gente chegou lá, até chegar no Visual Law, a gente começou com a ideia de entrar em contato com startups, não só startups jurídicas, mas startups de todas as naturezas, né, de todos os setores, e ali a nossa ideia era trazer uma proposta de valor diferente para essas empresas, né? Enquanto escritório de advocacia, não ser simplesmente aquele parceiro jurídico da empresa, mas sim um parceiro de negócios, trazendo uma relação de parceria, grandes empresas e fundos de investimento, né, que trabalham nesse setor e contribuir, no final das contas, com o propósito de garantir uma maior segurança jurídica para o ecossistema. E aí, ao entrar em contato com startups, a gente entende uma nova forma de desenvolver negócios, né? Quem tem um contato mais próximo com startups sabe que essas empresas operam numa dinâmica diferente. Elas são empresas como todas as outras, elas não têm uma proteção jurídica diferenciada ainda, né? Discute-se muito o marco legal das startups, que estava numa discussão bastante avançada antes da pandemia, agora deu uma freada, mas é um tema bastante em voga no legislativo, no executivo também, existem comissões tanto do legislativo quanto dos ministérios para poder discutir isso, mas ainda não existe nenhuma lei que estabeleça um regime jurídico próprio para startups. A gente tem algumas leis que colocam ali um ou outro benefício, uma outra consideração, ou algumas normas, por exemplo, o CVM, que fala de FIP Capital Semente, não define startup propriamente dito, mas traz ali mais ou menos o que seria uma empresa investida por um FIP Capital Semente. Enfim,
apesar disso, são empresas como todas as outras que possuem obrigações legais como todas as outras. Mas ao entrar em contato com essas empresas, você passa a entender uma forma mais dinâmica de você desenvolver um negócio e como você passa a partir daí a trabalhar com um mindset diferente, um mindset voltado para a inovação, voltado para a tecnologia, voltado para pivotagem, para pensar em novos produtos e para pensar especificamente com foco no cliente. E isso vai ser muito importante lá na frente quando a gente for falar do Visual Law. Mas trazendo um pouco para o contexto do escritório, ao entrar em contato com a nova forma de desenvolver negócios das startups, a gente também percebe que muita coisa que a gente fazia poderia ser revista por meio dessa nova forma, mas por meio desse novo mindset. Então, a partir daí, a gente passa a trazer discussões mais informais de temas jurídicos no escritório. Aí são fotos de eventos internos que antes eram feitos no auditório e passaram a ser feitos nos espaços mais colaborativos do escritório, né? São todos integrantes internos. Ali no final, no canto direito aí, superior, tem uma facilitação gráfica, né? Uma caricatura que o pessoal vinha fazendo. Ali a gente já fazia Visual Law sem saber que era Visual Law, né? Reformamos alguns espaços para garantir parte mais colaborativa, por exemplo, trouxemos salas de design thinking para fazer a ideação, tudo isso sem uma estrutura de inovação bem definida, mas projetos que iam aparecendo e aos poucos a área de inovação ia tomando forma lá dentro, por meio de uma área jurídica, naquela época da qual eu fazia parte, né? Mas não era uma iniciativa própria para a inovação dentro do escritório. Um outro projeto que foi super interessante, que era o Smart Lawyers, né, que hoje já mudou de nome para Smart Talks. A gente traz um tema relacionado à tecnologia, chama todo mundo para discutir esse tema, com muita pizza, refrigerante até tarde da noite lá, batendo um papo super informal, enfim. E ali a gente chega realmente nos desafios de se inovar no direito, que não são exclusivos do escritório, foram percebidos por nós e a gente os assumiu como desafios relevantes para qualquer escritório que quer inovar, né? Escritório ou qualquer, inclusive, por que não dizer, agente no mundo jurídico, departamento jurídicos ou até mesmo o poder judiciário. Então, quais são esses desafios da inovação jurídica, né, que a gente mapeou e a gente hoje busca resolver? Primeiro, garantir a utilização das ferramentas que existem, né? Bom, Legal Text e Law Text já fazem parte do vocabulário de qualquer advogado que abre portais de notícias jurídicas hoje em dia. A gente tem a AB2L aí, que é a Associação Brasileira de Legal Text e Law Text, que oferece, aglomera ali as empresas que oferecem tecnologia jurídica. Mas como que você trabalha com essas ferramentas garantindo sua utilização, né? É diferente de você contratar e você implantar. Você precisa contratar e garantir uma implantação segura, uma implantação que vai realmente gerar algum efeito para dentro do escritório. Segundo, percepção pelo cliente, né? Não basta só eu trazer uma tecnologia que vai facilitar a minha vida enquanto advogado ou a dos nossos advogados. Eu preciso que meu cliente perceba isso de alguma forma. Como que ele vai perceber isso? Velocidade das informações, disponibilização de informações real time, ele garantindo que ele não vai precisar ficar entrando em contato com o escritório o tempo inteiro, preço, né? Ele vai ver a diferença no preço, a gente está gastando menos, então, em tese, nosso cliente não precisa gastar tanto. Enfim, então, essa percepção do cliente é a diminuir o gap entre trazer a tecnologia ou trazer a ferramenta ou trazer a iniciativa inovadora e garantir que o cliente perceba. Terceiro, treinamento de sistemas, né? Quando a gente fala de sistemas e tecnologia jurídica, muitas vezes eles não estão prontos para serem implantados desde o D0. Eles precisam ser trazidos para dentro da realidade e a gente precisa, às vezes, treinar, garantir que ele fala a nossa língua, né? Tem muitos sistemas de inteligência artificial que trabalham com processamento de linguagem, que é basicamente uma leitura, né? De algum documento, alguma coisa assim, que eles estão treinados em outros idiomas, então às vezes o sistema é ótimo, mas ele precisa ser traduzido, entre aspas, para o português, enfim. São alguns desafios que a gente encontra pelo caminho. Custo-benefício, né? Quanto custa aquela tecnologia e realmente ela vai gerar algum impacto para dentro da minha organização? E aqui eu não falo somente do escritório, tá? Aliás, nenhuma desses itens eu me refiro somente ao escritório. Na questão do custo-benefício, é trazer uma ferramenta ou uma iniciativa inovadora que realmente vai ter um efeito e vai gerar algum benefício
para a minha organização? No nosso caso, por exemplo, vou trazer um exemplo muito básico. Nós temos uma área muito grande e consolidada de operações de fusões e aquisições, que trabalham com compras, vendas de empresas muito grandes, de volumes financeiros altíssimos e contratos complexos, documentos jurídicos super grandes, complexos, cheios de detalhes, às vezes até em outros idiomas. Faz sentido, por exemplo, para esse tipo de prática, eu trazer uma iniciativa de automação de contratos, né? Então, essa pergunta precisa sempre ser feita, né? Faz sentido eu trazer essa tecnologia ou essa ferramenta para essa tarefa, né? Talvez faça sentido para uns contratos menores, os contratos recorrentes de adesão, enfim, mas não para as operações de M&A. Então, eu não tenho que falar em automação de documentos jurídicos complexos com áreas de M&A, fusões e aquisições, né? Aqui a gente está falando de colocar na balança o que vale a pena gastar ou não. Por outro lado, para um escritório menor, para um departamento jurídico, às vezes faz, né? Então, fazer essa análise muito pormenorizada e com base nas necessidades da organização é fundamental para qualquer iniciativa de inovação ser bem sucedida. Quinto, que também ali vem basicamente muito alinhado com a utilização de ferramentas, né, lá do item 1. Existe hoje uma quantidade enorme de soluções no mercado. Quando você procura pelas soluções no mercado, a resposta é muito grande. Só que muitas vezes, mais importante do que a solução, muitas vezes não, né? Sempre, mais importante do que a solução é o problema que você busca resolver. Então a gente precisa desapegar um pouco desse amor que a gente tem pelas soluções e começar a se apaixonar pelo problema. Eu preciso resolver esse problema. Qual a solução que eu vou trazer? Só a partir daí eu vou para a solução, né? Então hoje eu já vi inúmeros sistemas serem ótimos, maravilhosos, conseguirem fazer coisas incríveis, mas que para mim, enquanto escritório, não traz nenhum benefício. Pode trazer para um escritório menor, pode trazer para um departamento jurídico, pode trazer ali para o Poder Judiciário, mas para mim, enquanto escritório de advocacia, não traz. Então não vale a pena, por mais que a tecnologia seja ótima, não vale a pena eu trazer ela. Sexto, aspectos culturais, né? Que é aquilo, o profissional jurídico tem algumas travas. Eu não diria que ele é o profissional mais travado do universo, porque eu não acredito nisso, né? Depende muito da percepção que você tem em relação ao seu trabalho. E me defendo aqui, porque eu também sou um profissional do direito, eu também sou um advogado. As nossas travas são específicas culturais, né? A gente precisa começar a olhar um pouco mais para a cultura jurídica e entender como que o nosso cliente se beneficia disso, como o nosso interlocutor se diferencia disso. E o Visual Law que eu vou falar lá na frente tem um grande aspecto cultural, né? E por último, o conflito intergeracional, né? Hoje a gente vê duas gerações ocupando o mesmo espaço de trabalho. Duas, assim, sendo muito simplista e reducionista, tá? Mas de um lado, geração X, de outro lado, millennials, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, expectativas diferentes. E as duas têm o seu valor, né? A gente não pode favorecer o conflito de gerações. A gente precisa resolver esse conflito e tentar tirar o melhor das duas gerações. Então, esses são alguns desafios de inovação jurídica que a gente já mapeou dentro do escritório, dentro e fora do escritório, no mercado, inclusive, e a partir daí a gente tenta traduzir com iniciativas, projetos e produtos lá dentro do escritório que tenham uma perspectiva, um apelo mais inovador, né? Então, basicamente reduzindo, olhar para os problemas muito mais do que olhar para as soluções, tá? Esse é o nosso mantra. Eu não vou trazer nenhum tipo de projeto para dentro do escritório, tecnológico ou não, que não resolva um problema, de fato, que a gente tenha, né? Somos uma organização que tem características próprias. Então, toda iniciativa nossa, ela tem que ser feita com base e refletindo as nossas características. Então, não adianta eu tentar pegar um sistema que funciona em outro escritório, que funciona num departamento jurídico, que é totalmente diferente do nosso, e tentar implantar aqui só porque eu fiquei maravilhado com o que eu vi lá. O caminho é inverso. Eu preciso antes olhar para as minhas demandas, depois buscar soluções que vão resolvê-las. E a partir daí a gente entende que o advogado do futuro será um pouquinho diferente. Ele vai ter diferentes habilidades, conhecimentos, capacidades, formações e culturas. E aqui eu trago um trabalho feito por uma professora da Universidade de Miami, de Harvard, chamada Michelle DeStefano, tá? Valorizando aqui o conteúdo que ela nos proporciona. Eu coloquei do lado esquerdo aqui o livro de onde eu tirei essa informação, né? Esse gráfico, chamado Legal Pivot, um livro publicado em 2018, infelizmente não tem traduzido em português ainda, mas eu
traduzir ali uma parte que ela traz o chamado delta das habilidades do advogado, que basicamente ela estudou por anos ali quais são as habilidades que os advogados precisam ter para prosperar no século XXI, né? E ali, curiosamente, na base da pirâmide, ou seja, o que não diferencia mais um advogado do outro, ou seja, traduzindo pela terceira vez, né, o que é básico para todo mundo, o que é fundamental para todo mundo é o conhecimento jurídico, né? Com a disponibilização de informações que a gente tem hoje no mercado, seja por livros, cursos, vídeos, se você abrir o YouTube, se você abrir qualquer outra plataforma de ensino de vídeo, você vai ter uma imensidade de conteúdos, artigos, enfim. O conhecimento jurídico é fundamental para qualquer profissional jurídico hoje, né? Isso já não diferencia mais ninguém. Isso é o básico, é a base da pirâmide e não resolve problemas. Você começa a se preocupar um pouco mais com a diferenciação quando você parte para as habilidades chamadas de COST, né? Concrete Organizational Service and Tech, que ela reduz ali mais ou menos em Project Management, né, gestão de projetos, tecnologia, liderança, feedback, conhecimento de mercado, marketing, redes sociais, comunicação, mentoria, apresentação, enfim. Essas são habilidades que hoje a gente chama de soft skills, né? Isso é falado bastante sobre o que o advogado precisa aprender para ele poder ser diferente hoje em dia. E mesmo assim, no estudo da professora Michelle, não é tão diferente assim. Isso também é essencial, também é basilar para qualquer profissional hoje. Você não pode atuar no mercado sem saber algumas dessas habilidades, com foco no seu trabalho, no que você quer oferecer para o seu cliente. A parte da diferenciação começa ali em como você passa a olhar para suas características individuais, né, e humanas enquanto profissional. Né, trazer empatia, mentalidade de crescimento, diversidade, autoconsciência, inclusão, associação, confiança, enfim, esse tipo de habilidade hoje que está muito mais relacionada a uma característica própria do que a uma habilidade em si, aí sim você passa a se diferenciar. E o grande pulo aqui é porque isso você não ensina. Isso você treina, isso você se convence enquanto pessoa e isso você desenvolve. Então é diferente de ensinar alguém a programar, de ensinar economia, de ensinar contabilidade. Isso você não ensina a pessoa a ter empatia, né? E o grande topo da pirâmide são as habilidades relacionadas à inovação, que é focar no cliente e focar no serviço. Se você pegar a empatia e você pegar as características humanas, juntar com inovação, você chega em projetos, por exemplo, como o de Visual, que eu vou falar já para vocês. Então aqui, basicamente, uma frase resumindo isso, né? Pensar como advogado já não é mais suficiente, né? O que significa que pensar como advogado também deve ser pensar como um portador de informação na era da informação. Esse é um trabalho do Hirsch and Miller, né? Que são dois professores que analisaram o estudo jurídico no século XXI e como que ele pode preparar os melhores profissionais para hoje. E olhar para a inovação como algo que ultrapassa as barreiras da tecnologia, né? Juntando todos esses elementos, a gente entende que para você inovar, não necessariamente você está falando de tecnologia. Inovação e tecnologia são dois temas que eles trabalham muito próximos um do outro, mas eles não são sinônimos. Então faz muito sentido para qualquer organização ter os dois profissionais lá dentro ou ter projetos de inovação e projetos de tecnologia que às vezes se confundem, mas nem sempre. O Visual Law é um baita exemplo disso, né? Mas basicamente, a gente está falando de um escritório de advocacia diferente, né? Que os serviços são mais multidisciplinares, as operações saem mais rápidas, as informações são disponibilizadas em tempo real, auditorias, quando isso for um produto oferecido pelo escritório, elas são mais rápidas, mais precisas com o uso de tecnologia, o uso de dados para tomada de decisões e também para previsão de contingências por meio de sistemas de analytics, né? E um escritório que é colaborativo e flexível. Olha só, essa apresentação foi feita, sendo muito honesto, há mais de um mês, né? Pelo menos esse slide foi feito há mais de um mês. E quem diria que algumas semanas depois a gente ia estar num ambiente em que a colaboração, a flexibilidade, a parte de você usar dados para você tomar decisões e você ser multidisciplinar e mais ágil ia ser tão demandado como a gente tem visto como agora na pandemia, né? Hoje, se você não tiver uma plataforma colaborativa, como de reuniões virtuais, como de trabalho, compartilhamento de informações entre profissionais, você não está prosperando, né, durante a pandemia. Então, isso já virou básico para qualquer escritório. Eu já poderia atualizar esse slide para o escritório de advocacia do futuro ou do presente durante a pandemia, né? Mas não vou fazer isso, espero que isso seja um tempo curto e temporário e algumas das lições que a gente esteja aprendendo agora, essas sim sejam permanentes.
E a partir daí, como que a gente estruturou isso dentro do escritório, né? Nós já temos 43 anos de um histórico de iniciativas pioneiras, grupos setoriais, open space, foreign desks, práticas inovadoras, uma área de startups de inovação fundada em 2017, da qual fazia parte, e a partir daí a gente lança o Think Future em 2018, que é o nosso programa de inovação, que pensa nessas iniciativas e traz para dentro de uma organização de 43 anos coisas como o Visual Law, como inteligência artificial, como o sistema de automação, enfim, às vezes tecnológico, às vezes não. Né? E, em paralelo, a gente separou nossa prática jurídica, que era junto com a área de inovação, para uma área jurídica própria de tecnologia e inovação que atende clientes de base tecnológica. Né? E o Think Future, basicamente, ele é um projeto transversal no escritório, ele não tem uma área inovadora, ele é do escritório, ele busca trazer inovação para o escritório, trazendo para dentro advogados e não advogados, profissionais de TI, profissionais de comunicação, profissionais de desenvolvimento de negócios, de desenvolvimento humano, RH e relações institucionais, formando ali um time multidisciplinar, transversal, que opera em squads dentro do escritório e consegue dar as respostas das demandas que a gente vê por aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto, está aqui um QR Code que mostra um pouco, vai para o nosso site, mostra um pouco, toda a nossa tese é aberta, ou seja, a gente não guarda para nós o que a gente faz, a gente acredita que o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado, a gente só vai conseguir prosperar no século XXI se a gente compartilhar conhecimento. Por isso, nosso site tem lá boletins, artigos, tem toda a nossa tese de inovação, como que a gente estruturou o nosso programa, enfim. E porque, claro, faz sentido o tema de hoje, que é o Visual Law, né? Então, chegando finalmente ao Visual Law, se você não ouviu falar de Visual Law, você já deve ter ouvido falar em Legal Design, ou em Design Gráfico, ou em alguns outros temas. Eu vou explicar daqui a pouco que esses são temas diferentes, né? O Visual Law, ele é uma consolidação de um com o outro e chega hoje no mercado como uma forma diferente de você se comunicar no direito. Então, explicando um pouquinho do porquê é relevante você pensar isso, né? Trazendo um pouco de contexto. Poder Judiciário. A última pesquisa do CNJ, publicada em 2018, mostra que mais de 28 milhões de novos casos foram introduzidos no sistema jurídico brasileiro. Mais de 78 milhões de demandas terminaram um ano pendentes. E entre 2015 e 2018, o tempo médio entre o ingresso no Poder Judiciário e a sentença subiu de 1 ano e 5 meses para 2 anos e 2 meses. Ou seja, a primeira sentença que sai logo após você entrar com a petição inicial, a primeira lá, era 1 ano e 5 meses, foi para 2 anos e 2 meses. O que mostra ali um grande volume de informações que tramitam na justiça brasileira hoje, né? A gente não está falando de um volume pequeno. São mais de 28 milhões de novos casos, mais de 78 milhões de demandas pendentes. Isso, eu não estou querendo chegar ali na discussão de eficiência do Poder Judiciário. Eu estou querendo chegar na discussão de o que isso representa. Vamos imaginar 78 milhões de demandas pendentes, cada uma delas tiver 100, 200 páginas. Eu não consigo nem fazer a conta aqui rapidamente para a gente entender qual que é o potencial que isso tem para tomar tempo de seres humanos que precisam decidir, né? Que são nossos juízes, que, enfim, que precisa para o processo andar. Então, no final das contas, a gente está falando de um grande número de informações, de um grande número de demandas e, é claro, de um volume muito grande de páginas e textos e informações que precisam ser lidas para que as decisões sejam proferidas corretamente. Essa última pesquisa de 2018 não está desatualizada, tá, gente? Quer dizer, está desatualizada porque foi a última que foi lançada, mas em breve a gente vai ter a de 2019 e eu vou poder atualizar aqui e provavelmente, eu duvido muito que os números sejam menores, né? Provavelmente são maiores. Enfim, onde eu quero chegar? É possível, é humano você dar decisões corretas, justas, bem fundamentadas, com este volume de processos que ainda estão pendentes, se eles não estiverem muito claros, objetivos e fáceis de serem lidos e entendidos, né? Em outro lado, a gente tem os advogados, né? Mostrando como que esses profissionais, às vezes, não contribuem para que esse cenário melhore. Uma pesquisa realizada por uma empresa de legal technology canadense chamada Clio, mostra que em 2019, em uma pesquisa conduzida com mais de 1.000 escritórios de advocacia norte-americanos, apenas 2 responderam objetivamente e claramente e-mails de clientes. 103 dos 1.000 entrevistados, ou seja, 28%, não foram confusos. Não é que eles
foram bons, eles não foram confusos. E 284 foram insatisfatórias em todos os critérios avaliados, dentre eles tempo de resposta e o conteúdo, né? Ou seja, os advogados dessa pesquisa não sabem se comunicar. Eles sabem muito de direito, eles sabem muito a parte material, mas eles não sabem como passar essa informação corretamente e atender as expectativas dos seus clientes. Ou seja, não é um problema exclusivo de apenas uma esfera do direito. É um problema que ele é consolidado no mercado jurídico e no ambiente jurídico por anos. O problema da comunicação no direito é um problema crônico, que não é resolvido facilmente, né? Ou seja, a comunicação com clientes e autoridades, como, por exemplo, o judiciário, precisa ser mais objetiva, mais simples e de fácil compreensão. Não vou nem voltar nos dados para a gente não perder tempo, mas o número de demandas que estão no judiciário hoje já mostra para a gente que se apenas uma ou duas delas forem complexas demais, ou grandes demais, ou muito difíceis de serem compreendidas, o resultado não vai ser satisfatório. É impossível que a decisão seja a melhor do mundo quando todo o subsídio de conteúdo que é oferecido para aquela decisão sair não veio na melhor forma, na forma mais fácil de ser compreendida. Algumas questões relevantes, né? Uma vez que a gente tem uma identificação de problema, né? Eu falei lá atrás que a gente precisa olhar para o problema, antes de olhar para a solução, a gente já identificou o problema. Quais são as questões relevantes dentro desse problema? Primeiro, a gente precisa contratar um designer, né? Quando a gente implementa um projeto de Visual Law, vou responder isso lá na frente. Segundo, entendendo o que é o design funcional, né? Não basta ser mais bonito, você precisa trazer função para aquele design. Terceiro, qual o tamanho da demanda interna, né? A gente realmente tem aqui um projeto que para de pé, ou isso é algo que vai resolver um ou outro problema de um sócio, alguma coisa assim, ou é algo disseminado no escritório? Quarto, informalidade contra objetividade. A gente está falando só de tornar a comunicação mais informal ou a gente está falando de torná-la mais objetiva, né? Quais são os nossos principais motivos para buscar um projeto de Visual Law? É ser mais informal ou ser mais objetivo? Quinto, se não contratar um designer, eu preciso ser um designer, eu preciso aprender design para poder fazer. E sexto, quais ferramentas nós vamos utilizar? Eu preciso trazer um software super complicado, super avançado de design gráfico para poder implementar isso? Enfim, quando a gente identifica o problema lá atrás, que é melhorar a nossa comunicação jurídica, esses problemas aparecem como subsidiários específicos dentro do nosso caso, né? Então, o primeiro passo, vamos botar a bola no chão e entender o que de fato é o Visual Law. Tem dois temas que são fundamentais para a gente entender o Visual Law. O primeiro deles é o Legal Design e o segundo é o Design Gráfico. São coisas totalmente diferentes, tá? Legal Design diz respeito a você projetar, estruturar. Desculpa, aqui ficou cortado, eu vou só voltar o slide aqui. Projetar, estruturar e redigir serviços jurídicos com foco no seu interlocutor. Seja ele um cliente, um juiz, etc. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou botando de pé algum serviço jurídico, eu não estou nem falando de documento aqui, tá? Algum serviço jurídico que coloque o meu usuário ou o meu interlocutor como foco da questão. Eu vou projetar com foco nele. O que isso significa? Eu não estou falando aqui de fazer um contrato bonito, né? O design muitas vezes é associado somente à estética, mas às vezes não é só estética. Aliás, às vezes não, né? Nunca é só estética. Sempre tem algo por trás daquilo. Então, no momento em que eu sento para escrever um contrato, se eu escrever um parágrafo de 10 linhas de uma forma muito rebuscada, eu não estou desenhando aquele parágrafo de modo com que o meu interlocutor, seja a outra parte, ou seja, o meu próprio cliente, consiga compreender aquilo da melhor forma. Segundo exemplo, quando eu monto um projeto relacionado à auditoria, por exemplo, se eu não pensar nas questões relacionadas ao tempo, à objetividade, a como que eu vou achar os problemas que aquela auditoria pode me trazer, pensando nas necessidades do meu cliente, eu não estou fazendo legal design aqui. Então, legal design é colocar o foco no usuário, no interlocutor, no centro da formação do serviço jurídico. Repito, não estou falando aqui só de documentos, eu estou falando de qualquer serviço jurídico hoje. Quem importa é o interlocutor, é o cliente quem está do outro lado, certo? Pega esse tema, reserva, coloca aqui para o outro lado e vamos entender um pouquinho o que é design gráfico. O design gráfico pega o tema design, que é o foco no usuário, e coloca elementos visuais e técnicas visuais para favorecimento da compreensão do usuário.
Aqui eu não estou falando só de direito, eu estou falando de qualquer sistema de design gráfico. Por exemplo, se eu abrir um folder de um supermercado e não tiver a fotinha ali do produto, muitas vezes eu não vou entender que produto que é aquele, né? Se eu abrir um catálogo de uma marca de televisões, por exemplo, e não tiver ali o desenho ou a foto do produto, eu não vou saber qualquer cor, de fato. Pode ser escrito prata, tem 10 mil tonalidades de pratas diferentes, né? Como é que eu vou saber qual é a cor da televisão que eu vou pendurar na minha parede? Vou além. Se eu abrir um jornal e as informações não estiverem bem organizadas, eu não vou saber o que o jornalista quis me passar. Eu não vou saber o que ele quis colocar lá para mim, para eu saber, para eu extrair a informação melhor. Se não tiver uma foto do lado da matéria, às vezes eu não vou entender. Enfim, isso tudo, gente, é design gráfico. Design gráfico, ele está entre nós como algo que facilita a nossa compreensão de diversas coisas, usando elementos e técnicas visuais. Está nos jornais, está nas televisões, está nos catálogos, está em qualquer lugar, em websites, né? Web design é uma subsidiária disso, o site todo confuso, com quebra de texto, você não vai entender direito, enfim, tudo isso é design gráfico, que é uma ciência, é uma técnica própria, existem profissionais treinados só para isso. Vamos juntar as duas coisas, o legal design, que é o foco no usuário e foco no interlocutor, com o design gráfico. Quando você bota as duas coisas juntas, surge o Visual Law, que é o uso de técnicas e elementos visuais em documentos jurídicos para favorecer a compreensão do interlocutor. E aqui são documentos jurídicos, tá? Então, quando você pega o design gráfico, coloca dentro do legal design e fala, opa, agora dentro de documentos jurídicos, eu vou trabalhar com elementos visuais. É por isso que legal design e visual law são coisas diferentes. E é por isso que legal design e design gráfico são coisas diferentes também. Você pode fazer o design de um contrato sem usar elementos visuais, certo? Você pode fazer um contrato ótimo só com times 12, preto e branco, imprimir, pronto, ele está ótimo, está fácil de ser entendido, o contrato está bem desenhado. Sim, você precisa colocar uma ilustração lá. Quando você traz as técnicas de design para esse tipo de documento, você chega aí no Visual Law, ou seja, você aumenta a chance de compreensão do interlocutor por meio de elementos visuais, certo? Mas espero que tenha ficado claro. Então, alguns exemplos disso fora do escritório, tá? Um contrato padrão, básico, que pode ter legal design nele. Obviamente, ele está ali apagado, né? Então a gente não consegue ler direito o conteúdo, mas ele pode estar bem desenhado, mas eu vou lá e coloco elementos visuais. Separo as informações por cores, dou um destaque maior para as informações mais relevantes, como preço, prazo, enfim. Coloco as partes muito bem cientes de cada elemento do contrato, separando-as dentro do espaço. Isso é trazer design gráfico para dentro de um documento que está com legal design e a partir daí você chega num documento que tem o Visual Law bem aplicado. Mais um exemplo, né? Esse é um contrato enorme, esse é um exemplo real, tá? Era um site que precisava contratar uma influenciadora digital de 16 anos nos Estados Unidos. Esse era o contrato que o site tinha, que a marca tinha, era um contrato de divulgação de um produto, então a influenciadora tinha que ler todo esse contrato e dizer, olha, aí tem coisas do tipo, você não pode falar mal da marca, você não pode denegrir a imagem da marca que está te contratando, você não pode trazer ali algo que prejudique a marca, ou qual que é a punição caso você faça isso ou aquilo, quando você tem que fazer sua postagem, enfim, tudo isso está colocado nesse contrato enorme, de muitas laudas, gigantesco, que é super difícil de ser lido para qualquer pessoa, quem dirá para uma influenciadora digital acostumada a trabalhar com computadores e iPhones e telefones e tablets, certo? A partir daí, você transforma esse documento num documento eletrônico, fácil de ser lido e na linguagem da usuária, que é a influenciadora digital. Por fim, um último exemplo aqui, leis sobre o comércio ambulante na cidade de Nova York. A maior parte dos comerciantes lá são imigrantes, né? Imigrante, desculpa, que às vezes não falam inglês, não entendem bem o idioma, mas precisam ser fiscalizadas e têm as regras. Então, ao invés de uma norma enorme, o município faz um diagrama explicando qual que é o tamanho da mesa, onde você tem que colocar a caixa, ali embaixo você está vendo ali um policial olhando para o crachá. Quando qualquer pessoa que fala inglês ou não lê isso, ela entende que, olha, o policial vai passar aqui e vai olhar seu crachá, então você precisa usar ele, né? Independente de você ler em inglês ou não. Enfim,
Como que a gente implanta isso dentro do escritório? Primeiro passo, transformando nossa comunicação. Então, alguns exemplos de Visual aplicados aos documentos jurídicos que a gente produziu lá no escritório. Então, informativos para clientes sobre arbitragem, isso foi publicado recentemente, né? A gente trouxe ali toda a parte de compreensão usando ícones, separando as informações. O marco legal do saneamento básico com alguns elementos visuais, quais são os pontos mais relevantes desse marco legal, né, dessa norma que saiu, o que precisa ser melhor compreendido pelo interlocutor, e se ele tiver alguma dúvida, aí sim ele pode entrar em contato com o escritório. Todos esses são documentos públicos e gratuitos disponibilizados ali na internet. Mas as perspectivas para seguros e resseguros, o que está acontecendo, quais são as discussões legislativas, ou para a indústria de cannabis no Brasil, o que já existe hoje de norma, quais são as perspectivas, como que vem a tributação aí, ou seja, informações separadas, com elementos visuais, destacadas as mais relevantes, enfim, isso facilita com que o nosso interlocutor entenda melhor a informação. Aqui, por exemplo, é um infográfico, ele está todo apagado, mas ele foi protocolado numa autoridade, né, que resumia o processo gigantesco em uma folha, né, quais eram as alegações, qual que era a realidade, qual era a operação, então era um meio de pagamento, então ali quais são os fluxos de pagamento da maquininha do cartão, enfim, tudo isso são exemplos reais. Só que a segunda frente, né, e busca responder aquela pergunta, e eu já estou terminando, o Eduardo está me mostrando aqui no canto que eu preciso encerrar por causa do tempo, são os últimos slides, e é aí que está a diferença, né? Eu preciso ter um designer para isso. Lá no escritório a gente tem, né? A gente tem os profissionais de comunicação que trabalham muito próximos à inovação e trazem essa inovação que ela não é tecnológica, né? Ela é mais informacional, ela é completamente informacional, e trabalham próximo ao Think Future nesses projetos de Visual Law. Só que mais além daquilo, eu não vou dar conta de uma demanda enorme que todos os profissionais me peçam uma revisão de um documento com o Visual Law, né? Isso é infactível, eu vou precisar ter uma agência de publicidade dentro do escritório, operando lá dentro para poder atender essa demanda interna. Então, como que eu levo isso para o nosso escritório de uma maneira mais ampla, mais transversal e mais difundida, né? A gente precisa ensinar. E a gente ensina como? Trazendo o jurídico e trazendo o design, né? Juntando os dois mundos, a gente dá aulas hoje para os nossos profissionais de como melhorar um pouco a forma de comunicação, torná-la mais simples, mais objetiva, trazendo elementos de design gráfico, né? Então aqui, por exemplo, esse é um workshop realizado na nossa sede, em que em cima você vê o nosso designer falando, explicando o que é o Visual Law, embaixo a nossa sócia de direito contencioso, explicando como que você usa isso nas peças, e um exercício que foi realizado logo em seguida. O mesmo workshop realizado na unidade de Porto Alegre, enfim, a gente já fez isso em outras unidades. A ideia ali é o seguinte, é pegar o nosso advogado e ensinar ele a fazer esse tipo de trabalho sem precisar de uma sofisticação gráfica muito grande que vá demandar o trabalho de um designer, né? Com isso a gente faz PowerPoint, apresentações, templates, e ensinando como você aplica design gráfico dentro dos seus documentos jurídicos. Então aqui eu trouxe algum exemplo, né? Isso veio lá da nossa unidade de Borges Lagoa, a gente pegou um contrato fictício de 4 páginas, e em 40 minutos de exercício eles fizeram alguns slides usando, repito, PowerPoint, usando elementos gráficos, e transformaram isso em documentos mais simples, mais fáceis de serem compreendidos e que poderiam vir ali anexo ao contrato para facilitar a compreensão, enfim. Isso tudo pode ser feito sem uma grande sofisticação tecnológica e simplesmente ensinando as pessoas a fazerem. Enfim, isso é um exemplo de como a inovação no direito não necessariamente é tecnológica, ela é muito mais cultural, ela é muito mais ampla do que simplesmente você trazer ferramentas de tecnologia para dentro do direito. Eu trouxe aqui hoje um exemplo de uma inovação que é informacional, ela é de comunicação, ela usa a tecnologia como meio, né, que são softwares de edição e design gráfico, para poder facilitar o trabalho dos profissionais ali envolvidos, mas ela não é tecnológica por essência. Então, aí vem o mantra que eu sempre repito: inovação e tecnologia são coisas
diferentes que operam paralelas, muito próximas, mas paralelas em qualquer organização, as menores, as médias e as grandes. Enfim, agradeço hoje o convite do pessoal da B2B, do Eduardo, da Monique, que estava conversando comigo antes. Espero que tenha sido satisfatório, que tenha atingido as expectativas. Convido todos a conhecer um pouco mais do nosso trabalho e do meu trabalho, entrando em contato com a gente nas nossas redes, enfim, espero que tenha sido satisfatório e deixando um recado para o momento atual, né? Espero que essa pandemia passe logo e em breve a gente já possa voltar a se encontrar presencialmente nesse tipo de evento, trocando ideias e fazendo um network tão valioso. Um grande abraço.